Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje vou apresentar as duas grandes obras de Jordan Peterson. Jordan Peterson, que é, portanto, um autor que faz parte dos autores considerados conservadores. É um autor bastante interessante nos seus pontos de vista e o autor lançou, portanto, um best-seller em todo o mundo, que muita gente conhece, que tem por título As 12 Regras para a Vida. Portanto, As 12 Regras para a Vida. Portanto, um antídoto para o caos. Portanto, As 12 Regras para a Vida. E depois lançou um pouco a continuação dessas 12 regras com o livro Para Além da Ordem. Portanto, Para Além da Ordem, 12 9 regras para a vida. Portanto, este foi o último trabalho. Nós vamos ver principalmente aqui o primeiro. Irei apenas dar umas pequenas palavras no final sobre o segundo volume. O segundo volume é muito interessante, mas nós vamos aqui principalmente focar este primeiro volume das 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Um livro muito interessante que, portanto, foi publicado em 2018, neste caso aqui na editora Lua de Papel, aqui em Portugal, mas houve outras edições, não é? O autor teve outras edições. O que é que podemos dizer? Primeiro, quem é Jordan Peterson? Portanto, Jordan Peterson, não é, que nasceu em 1962 no Canadá, é um professor catedrático de Psicologia na Universidade de Toronto. Portanto, deu aulas para médicos, empresários, advogados e uma série de pessoas importantes. Publicou uma centena de artigos científicos. Foi consultor também do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na altura do Ban Ki-moon, e suas principais áreas de estudo são, como é óbvio, não é? A psicologia anormal, social e pessoal. Também estudou e, portanto, deu algumas aulas sobre psicologia da religião. Seus livros principais, portanto, lançou Mapas do Significado, a Arquitetura da Crença. Depois lançou este livro aqui, não é? 12 Regras para a Vida, e depois Para Além, portanto, da Ordem, que é este que eu já mostrei, não é? E o que é que podemos dizer então? Bom, Jordan Peterson é um pensador que se coloca, portanto, digamos assim, nos valores tradicionais, podemos dizer isso. O autor teve algumas influências, tem algumas influências, principalmente sobre a bioevolução, não é? A bioevolução, principalmente aqui nesta obra o autor faz comparações utilizando animais, figuras de animais, não é? Fazendo algumas comparações com os seres humanos, e também teve algumas influências do taoísmo, não é? Uma filosofia do Extremo Oriente, e também alguma influência do cristianismo. O autor até é o próprio a dizer que estudou o cristianismo, estudou o Antigo e o Novo Testamento e retirou algumas ilações, portanto, da Bíblia, não é? Portanto, este autor é muito interessante nos tempos que correm. Ele tem muitos vídeos no YouTube, podem ver, podem procurar, podem pesquisar. Teve alguns debates com várias pessoas, inclusive personalidades mais à esquerda, que inclusive o atacaram, tentaram também tentaram atacar a sua obra, não é? Difamá-lo, mas o autor sempre se defendeu. E este autor tem uma visão interessante, embora eu não concorde com todos os pontos de vista. Alguns pontos são interessantes, revelam de facto uma visão cristã, podemos dizer assim, conservadora, mas há outros pontos que penso que são pontos um pouco sobre a influência filosófica pós-moderna, que é normal nestes autores, não é? Principalmente autores que estudaram psicologia, não é? Nas universidades. Mas neste livro que está aqui,
o livro é bastante interessante. E eu pensei, em vez de ler portanto, em vez de ler unicamente o índice, não é, e dizer qual é o conteúdo do livro, eu preferi tirar algumas ideias do livro e debater aqui um pouco essas ideias. Portanto, o autor começa com a própria postura do corpo, a influência da postura do corpo. Manter as costas direitas e levantar a cabeça. A importância para, portanto, a psicologia do indivíduo, para a própria característica da personalidade, portanto, a visualização de como a pessoa anda, não é, fisicamente, como ela apresenta-se. Depois o autor vai falar sobre o amor ao próximo. Muito à imagem das próprias escrituras, não é? Amar o próximo será, portanto, uma das coisas mais importantes. O autor, portanto, combate um pouco essa ideia da própria gratificação pessoal, não é? O autor aqui critica bastante essa visão pós-moderna do mundo contemporâneo, não é? Sobre a gratificação instantânea, a gratificação pessoal, a busca absoluta sobre a própria gratificação, o próprio egoísmo, não é? O autor combate um pouco esta ideia. Depois o autor vai falar sobre a ação moral. Ele vai dizer ao longo do livro que a ação moral é mais importante que a matéria. O que é que isto quer dizer? Ou seja, hoje é precisamente o contrário. Hoje a nossa sociedade, uma grande parte da nossa sociedade, se revê muito no materialismo. Busca a satisfação no materialismo, a realização pessoal por meio da matéria, das coisas materiais. E aqui o autor diz que é muito mais importante a ação, a chamada ação moral, não é? Ter a ação moral, portanto, acima dos bens materiais. Não são os bens materiais que devem conduzir a vida. A vida deve ser conduzida pela moral, pela capacidade do indivíduo ter uma ação moral na sua própria vida. Começando com a sua própria vida e depois desenvolvendo para melhorar a sua volta. O autor vai falar no caos e na ordem, lá está, a tal influência taoísta que eu falei, sobre essas diferenças, não é? Continuando, o autor nos fala também do valor da religião, segundo os estudos do próprio autor, que estudou o cristianismo, não é? Portanto, o grande valor da religião para a vida individual do ser humano. O autor vai falar em definir-se a si mesmo primeiro, começando por uma introspeção, portanto, fazendo uma introspeção pessoal, para ver quem nós somos primeiro, antes de querermos saber quem são os outros ou o que é o mundo à nossa volta. Primeiro, o que nós somos, que tipo de pessoa somos nós, não é? O que é que fazemos, não é? Fazendo as tais perguntas todas sobre a própria pessoa. Portanto, é um olhar para si mesmo. Aquilo que é e foi, e não para os outros. O autor aqui vai nos falar sobre essa ideia de não olhar para os outros no próprio momento, mas sim para olhar quem a pessoa foi, quem a própria pessoa foi, não se querer comparar aos outros, não é? Nós muitas vezes queremos nos comparar aos outros, temos um pouco a ideia de que aquela pessoa faz melhor do que eu, mas eu quero fazer melhor que ela, então eu vou tentar fazer melhor que ela, entrar em competição com as outras pessoas, ao invés de olhar primeiro para nós próprios, fazer uma introspeção da nossa vida, ver o que é que nós fomos, porque é que nós partimos de um ponto e agora estamos noutro ponto, o que é que nós andamos a fazer, não é? Depois o autor continua dizendo que focar-se no bem-estar pode ser de facto um erro. Portanto, a ideia de que o meu bem-estar é o principal, é aquilo que é mais importante na minha vida, muitas vezes é um erro. Lá está. Porque ao querer o bem dos outros, não é? Ao esforçar-nos para fazer um mundo melhor à nossa volta, se calhar vai trazer-nos mais benefícios do que focar-nos em nós próprios no sentido da nossa gratificação pessoal. Não que não tenhamos que fazer uma introspeção, como eu disse, que é uma coisa completamente diferente, mas querer a própria autoglorificação, não é? A gratificação. O autor opõe-se, Jordan Peterson vai lutar contra todas essas coisas, dizendo-nos que é mais importante, muitas vezes até o próprio sacrifício, os próprios deveres, a busca da dificuldade para evoluir, para enriquecer também portanto, a sua capacidade, não é? De avançar,
é mais importante do que a própria realização pessoal. E nós hoje vivemos um mundo ao contrário. O que conta é a realização pessoal do indivíduo, não é? E nós vemos muito isso, por exemplo, no chamado no mundo das elites, aquelas elites financeiras, não é? Os grandes diretores, os grandes CEOs das grandes empresas tecnológicas e financeiras, nós muitas vezes olhamos para essas pessoas como se fossem ídolos, não é? Portanto, essas pessoas todas são ídolos para nós porque têm bilhões e conseguiram e cada vez mais estão a conseguir, mas isso é um erro, porque não é essa capacidade de conseguir no mundo que faz o ser humano ser o ser humano. Muitas vezes alguém pode não ter nada, ou muito pouco, mas pode ser um ser humano com um coração muito mais disposto a ajudar e a melhorar o seu meio do que muitas vezes essas pessoas que pensam que são os donos de tudo e, aliás, essas próprias pessoas muitas vezes são infelizes. Elas muitas vezes, além de ser megalómanos, não é? Pensam que são deuses na Terra, muitas vezes são infelizes. Nós temos vários casos, eu não vou aqui dizer os nomes por causa do vídeo, não é? Mas nós sabemos do que é que estamos a falar. O autor aqui depois, na questão das crianças e da educação às crianças, o autor vai nos falar sobre a disciplina e o castigo. Que muitas vezes a disciplina e o castigo é justamente isso que molda o comportamento das crianças. E não deixar as crianças, também elas, se autoglorificarem na realização pessoal delas próprias, portanto, nessa autoglorificação, não é? Nessa autorrealização. O autor vai aqui nos dizer que é muito importante fazer ver à própria criança que há uma direção que ela tem que ir e há outras gerações que ela não deve ir. E muitas vezes fazer isso em compreensão com o mundo da criança. Por isso é que o autor aqui tem essa expressão, deixai as crianças andar de skate, não é? Que é uma expressão que quer dizer que é preciso saber conversar e entrar no mundo da criança e depois fazer ver à criança qual é de facto a verdadeira direção. Portanto, o autor vai nos continuar com algumas ideias interessantes. Portanto, limpar a própria vida, limpar a sua própria casa primeiro, antes de querer pôr o resto em ordem. Lá está a tal ideia bíblica de que primeiro devemos olhar para nós antes de olhar para o outro, não é? O próprio Senhor Jesus tem uma afirmação muito interessante quando diz para tirar a trave do próprio olho antes de tirar a trave do próximo, não é? Tira primeiro a tua trave antes de tirar a trave do próximo. Acaba por ser ideias muito semelhantes, não é? Muito parecidas, não é? Portanto, o sentido da vida é mais gratificante e importante quando se olha para si próprio num sentido portanto, de evolução pessoal e não no sentido de gratificação pessoal, num sentido de ir melhorando as suas capacidades para poder melhorar à sua volta e não uma gratificação pessoal de querer ter todas as coisas e de querer, portanto, ter somente viver para o prazer, não é? Para a felicidade e o prazer. Isso é um erro. Aqui o autor Jordan Peterson fala-nos deste erro tremendo que muita gente comete ao buscar a felicidade e a gratificação pessoal. Portanto, outras ideias, confrontar o mal, buscar o bem maior, fala também da tal manipulação no mundo, uma atitude de muitos, não é? Que devemos buscar a verdade, defender a verdade, sempre dar prioridade àquilo que é verdadeiro, aprender com os outros. E aqui o autor nos vai falar de uma ideia muito interessante que é saber ouvir. Saber ouvir, ouvir primeiro e depois de ouvir primeiro, saber ouvir. Que é uma coisa muito importante. E hoje, cada vez mais, não sabemos ouvir. Só queremos falar, só queremos mostrar a nossa maneira de ver as coisas, queremos quase impor a nossa maneira de ver as coisas e não somos capazes de ouvir o outro. O filósofo Sócrates tinha uma técnica muito interessante que era fazer pergunta aos seus alunos. Fazia várias perguntas aos seus alunos
para ver quais eram as respostas, não é? Que é o tal método socrático, não é? Que era um método, qual era o objetivo desse método? Fazer pensar a própria pessoa sobre aquilo que a própria pessoa pensava. Fazer ela própria refletir sobre a sua própria visão do mundo por meio das perguntas que o próprio Sócrates fazia. Portanto, o Sócrates não estava interessado em dar a sua visão, sim, estava interessado em puxar pela outra pessoa para ver o que é que a outra pessoa dizia. Muitas vezes é isso que nós temos que fazer. Tentar perceber o que é que os outros pensam, ao invés de querer impor a nossa visão, não é? E muitas vezes fazemos o contrário. Portanto, saber ouvir primeiro, determinar para onde se anda, para poder saber onde se está. Lá está. Isso também é uma das coisas mais importantes. Portanto, eu aqui não estou a resumir as 12 regras. Estou aqui a dar assim um panorâmico geral sobre as ideias de Jordan Peterson neste livro, não é? As 12 regras, que eu acho que é mais interessante do que limitar-nos a dizer as 12 regras, não é? O autor fala também do casamento e da carreira profissional, das atitudes pós-modernas da esquerda, também é uma pequena crítica. Fala também na importância que as ideias têm consequências, e de facto têm, não é? As ideias têm consequências. E depois, no fim, temos a conclusão, o que devo fazer com a caneta na luz, não é? Acaba com essa pequena parte no fim, a tal caneta da luz, que o autor analisa as 12 regras com a tal caneta da luz, em que o autor é muito interessante essa conclusão, mas deixo aqui, não vou aqui dizer, porque deixo aqui para os meus amigos, quem quiser comprar o livro, que possa deduzir por si mesmo, não é? Mas podemos, portanto, analisar e podemos concluir com a ideia central do livro. Qual é a ideia central deste livro? A ideia central desse livro é conhecer-se a si mesmo para poder ajudar os outros, são a base principal das 12 regras. Portanto, conhecer-se a si mesmo, melhorar-se a si mesmo e depois começar a ajudar aqueles que estão à nossa volta. É, de facto, muito interessante. Podemos dizer que há aqui muito de cristianismo neste livro, atenção, muito. Mas também outras, como eu disse, outras visões. Mas há muito, de facto. Podemos dizer que a minha atitude moral é mais importante que as realizações e gratificações da vida. Outra grande ideia que podemos retirar desse livro, eu vou repetir. A minha atitude moral é mais importante que as realizações e gratificações da vida. Ou seja, é mais importante melhorar-me a mim próprio, na minha parte ética e moral, melhorar o meu amor ao próximo também, do que buscar as realizações e gratificações. Isto é uma grande lição neste mundo pós-moderno que nós vivemos, em que cada vez mais o financeiro é a questão mais importante. Aqueles que têm tudo, querem tudo, e depois temos as massas, não é? Que olham para cima, idolatrando essa caste, essa elite que quer todas as coisas, que tem todas as coisas, não é? E que tem todo o poder. E então há essa idolatria na sociedade de que todos querem ser bem-sucedidos e só olham para, portanto, lá está, a gratificação e a realização pessoal. E não olham para melhorar o seu próprio aspecto, não é? O seu próprio aspecto, a sua própria personalidade, a sua própria moral, não é? A sua própria vida, não é? E pronto, eu penso que este é as duas grandes ideias que ficam resumidas aqui no 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. E falando um pouco agora do segundo volume que o autor depois lançou, que é Para Além da Ordem, não é? Que foi um pouco uma continuação deste primeiro volume, de uma forma um pouco diferente. O autor aqui vai basear duas novas regras e vai aqui aperfeiçoar um pouco algumas ideias, portanto, interessantes, não é? Portanto, por exemplo, o autor aqui vai falar sobre não deitar abaixo sem razão as instituições sociais. O autor aqui vai passar um pouco mais para o plano coletivo, plano social neste caso, não é? Na segunda regra, imagina a pessoa que poderia ser, depois concentre-se unicamente em lá chegar, não é? Algumas ideias interessantes.
não esconder coisas indesejáveis, não criar um género no nevoeiro à volta da pessoa, as oportunidades, não é? Que estão à espreita, a responsabilidade da pessoa. O autor aqui nos fala também que não devemos fazer aquilo que não gostamos, devemos tentar sempre fazer aquilo de que gostamos, nos esforçar-nos para fazer um pouco aquilo que gostamos à nossa volta. Há aqui um capítulo sobre esquecer a ideologia, não cair em ideologias, não é? Que hoje é muito fácil isso acontecer, principalmente os jovens que estudam nas escolas, não é? Outra ideia, trabalhe o mais que puderem em pelo menos uma coisa, muitas vezes, e depois esperar para ver o resultado. Muitas vezes se vê que tentar dar o seu melhor, por exemplo, quem tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, muitas vezes não consegue, não é? Se a gente tentar dar o melhor numa área, muitas vezes, se bem que temos que ter uma ideia das outras áreas, não é? O conhecimento deve ser geral, mas devemos nos esforçar principalmente num ponto. Aqui o autor realça isso também. Aqui outra ideia interessante, tente tomar uma das divisões da sua casa tão bonito quanto possível. Lá está, isto para todos os meus amigos podem ler. Se tem recordações que ainda o perturbem, passam para o papel cuidadosamente e detalhadamente, analisando todas as coisas. Portanto, faça planos e trabalhe diligentemente para salvaguardar o romantismo na sua relação. O autor aqui fala também nesta parte sobre o romantismo. E não se torne uma pessoa ressentida, lá está, falsa ou arrogante. Portanto, sempre coisas para melhorar a personalidade da pessoa. E uma ideia bíblica no final, não é? Quando o autor nos fala sobre, portanto, sobre o sofrimento, muitas vezes produz evolução na pessoa, para a pessoa também aproveitar isso e ser grato com isso. E depois no fim o Códex, são várias partes, várias ideias para concluir. Portanto, o livro é muito interessante também, para além da ordem. Eu penso que até este livro até quase conseguiu superar o primeiro, não é isso? Agora fica portanto, para critério dos meus amigos. O que é que podemos dizer? Bom, agora uma opinião minha pessoal para terminar o vídeo. Penso que vale a pena ler estes livros, vale a pena porque Jordan B. Peterson dá, portanto, um contributo fantástico para a autoajuda pessoal, para a evolução da própria personalidade e para o melhoramento do próprio homem como ser humano, que é uma coisa que hoje faz muita falta. Não há muitos autores a fazer isso, há alguns, mas não há muitos. Temos muitos livros de sucesso e de realização pessoal, mais até do que autoajuda. Depois temos muitos livros de autoajuda também muito centrados no espiritualismo e no esoterismo e entram em mundos muito divagantes. E penso que este autor aqui, estes livros, têm a vantagem de serem livros bastante bons, com os pés bem assentes na terra, sobre aquilo que é preciso fazer, sobre aquilo que se deve evitar fazer, sobre a capacidade de olharmos para nós próprios, de olharmos para aquilo que nós fomos, o ponto de onde nós estávamos até chegar a onde estamos, para então poder começar a fazer qualquer coisa. Tudo isso, toda essa introspeção, esse valor que o autor dá ao campo moral e não ao campo material, não é? O materialismo desenfreado, que hoje cada vez mais assola as massas, não é? Cada vez mais são as massas e o Estado omnipotente, não é? O Estado, neste caso, o poder que controla, e as massas, as pessoas estão cada vez mais desraizadas das suas próprias identidades, tradições, raízes. Tudo isso está a acontecer, não é? E eu penso que estes livros são muito bons para combater também tudo isso. Não é muito o meu campo, confesso. O campo da psicologia, o campo da autoajuda, o campo da educação e da moral, não são os meus campos. Eu sou formado na história das ideias, principalmente as ideias da ciência política, da filosofia e da teologia, e é um pouco mais, não direi difícil, mas um pouco mais, não me interessa tanto, não me dá tanto interesse esses campos mais psicológicos, mas não deixam de ser livros muito interessantes para ler e para adquirir conhecimento.
E penso que isto é muito importante, o campo da psicologia e da educação são campos importantes para podermos ter também ferramentas para também evoluirmos na nossa vida e podermos nos defender das coisas à nossa volta também, não é? Portanto, eu penso que estes dois livros estão muito bem conseguidos. Portanto, parabéns para o autor, que não deixa de ser um grande autor. E fica aqui mais uma recomendação minha para que os meus amigos possam procurar, comprar esses livros, ler, porque vale a pena as 12 regras para a vida e para além da ordem. Fica aqui, portanto, mais uma dica. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.